Olá, meu amigo, minha amiga. Hora do nosso encontro semanal. Nesta semana, tivemos duas datas muito importantes. 26 de maio, o Dia do Bombeiro. Um verdadeiro herói. É aquele primeiro que chega e o último que sai. Coincidência ou não, também tivemos a celebração do Dia Nacional da Mata Atlântica. E vejam que, em 2024, simplesmente o fogo devastou 993.117 hectares. Isso é equivalente a 67 estádios de futebol. Imagina só. Tá? E houve um aumento em relação ao mesmo período anterior de 663%. É assim que ocorre. Devastação da mata, que não há bombeiro que consiga controlar. Mas o assunto de hoje focará as relações de trabalho. O que existe no ambiente interno? Como é que a gente consegue capacitar as pessoas para que elas tenham um melhor desempenho? Por vezes, observamos que vários empregadores afirmam que é muito difícil encontrar empregados. Muito difícil. Por outro lado, os empregados dizem que é muito difícil encontrar emprego. E aí? Vamos parar? O que fazer? Essas relações têm que existir e ser saudáveis. Vamos ao vídeo. Para falarmos de capacitação, precisamos criar um cenário para ficar mais fácil nosso entendimento. Pois bem, imagine que você foi contratado para uma capacitação de 20 empregados numa empresa, ou você é um deles e vai receber a capacitação. Tanto faz, tá? Imagine que tem várias faixas etárias dentre esses 20. Tá? Eu anotei aqui que 10 nós vamos pensar que tem entre 21 e 28 anos. 10 funcionários. Outros 5 têm entre 32 e 44 anos. Outra faixa etária. Mais 3 pessoas têm entre 51 e 60 anos. E os últimos 2 têm entre 65 e 72. Imagina. Então você tem profissionais ali envolvidos na capacitação entre 21 e 72 anos. Né? Como é que fica essa pessoa que vai trazer a capacitação? Né? Tem várias formas de capacitar. Então, nós vamos falar em 3 formas. Tá certo? Pois bem, vamos lá. Imagina que na primeira capacitação foi dito que os trabalhos precisam do começo, do meio e do fim. Para que isso aconteça, requer uma disciplina muito forte, uma determinação em relação a isso. Pois é. Isso aí é voltado justamente para a geração boomers. Essa última que eu falei, entre 65 e 72 anos das pessoas presentes. Essas pessoas têm uma disciplina muito grande. Essas pessoas são voltadas pela continuidade da profissão. Essa geração é voltada para, além da disciplina, elas entendem que tem que cumprir tarefas de forma corriqueira e cotidiana. Certo? São pessoas da geração boomers que vêm justamente da valorização familiar, da agregação. Quando pensam nisso, pensam na perpetuação dos seus empregos, do trabalho que têm. Tá? Outra coisa, foi justamente com essa disciplina, eles receberam um momento da cultura que é a música popular brasileira. Foi o início, é a música que traz esse conforto de continuidade e tranquilidade pós-trabalho, que é a Bossa Nova. Bossa Nova, MPB, e MPB vai se dirigindo para outras gerações. De novo, essa geração é muito disciplinada. E essa última que eu falei para vocês é a geração boomers. Aqueles 2 pessoas que vai de 65 a 72. Altamente disciplinado e acredite, essa capacitação vai trazer muito conforto para eles. Agora vem um instrutor com outra metodologia, tá? Uma metodologia voltada para transformações. Significa dizer que esta geração, que chama-se geração X, que vai de 1965 a 1980, são pessoas que absorvem muito facilmente as transformações. Lidam, inclusive, com o início da tecnologia fortemente. E eles vão se posicionar de forma política e social. Né? Temos
por exemplo, a consolidação da música popular brasileira, né? E muitas tinham conotações e as letras com os cuidados que eram feitos pela censura. Isto porque, de 1964 a 1985, tivemos o que chamam de ditadura militar. Mas é um regime militar imposto à época, num longo espaço de tempo. Não é? Mas foi imposto à época isso. Mas como essa geração queria justamente transformar essa situação passada dos boomers, ele se posicionava de forma social e culturalmente. Né? Veja que houve um impacto muito forte nessa geração com o movimento hippie. Né? O movimento hippie trouxe para o mundo a ideia do sexo, droga e rock and roll livre. Né? Então, eles eram dessa parte de transformação. Né? Ao mesmo tempo que eles se posicionavam assim, dessa forma, quanto ao entendimento político e social que estava ocorrendo no país. Pois bem, imagina que nesta mesma sala já tem algumas pessoas da geração boomers, aquelas que eu falei que tem 61 a 72 anos, e aquelas pessoas que estão voltadas justamente para essa geração que gira em torno de 51 e 60 anos. Agora vamos falar do terceiro cenário. No terceiro cenário, o instrutor vai se dirigir à forma de capacitação baseado na internet, nas mídias, nas relações sociais, tudo que traz de imediato a visão para as pessoas naquele momento que interessam a elas. Esses se chamam geração Y, que são aqueles que nasceram entre 81 e 96. Nós temos algumas pessoas na sala entre 32 e 44 anos de idade. Então, eles têm facilidade com as mídias, com a internet e tudo mais. Eles não se concentram muito na perpetuidade, feito os boomers. Nem tampouco ele é um misto disso, feito a geração X. Eles querem o retorno imediato para que as coisas aconteçam de forma pontual. Ou seja, uma coisa por vez, uma coisa de cada dia, e que não se incomoda em perpetuar o outro dia o que pode acontecer. Né? Tem a questão da volatilidade, de entrosamento familiar, da profissão, da continuidade de profissão e tudo mais. Isso é a geração Y. Daí, nossos três cenários, nossos três instrutores. Um voltado para pessoas de uma geração boomer, daqueles disciplinados, né, que chamam de disciplinados, aquele que as atividades dele têm começo, meio e fim. Para ele isso que importa. Começar e terminar. Né, da forma que consegue no tempo que tem para trabalhar. Muito bem. Depois temos um grupo que eles são voltados para a questão de programas. São aceitos novos programas, mas eles demonstram uma predisposição cultural e sociopolítica muito forte. Então, eles querem mudança, são tidos como a parte da mudança. Então, eles ficariam muito felizes com o treinamento se fosse trazer a capacitação de mudanças para a organização, para o ambiente que eles trabalham. Então, temos esses grupos trabalhando no mesmo ambiente, com essas duas posturas. E a terceira, né, é uma geração em que elas são imediatistas. É o que chamamos de nativos digitais. É aqueles que realmente estão próximos às questões sociais de vídeos, à internet, está sempre presente nessas pessoas que estão divulgando de forma pontual e eles acreditam que aquilo é real e está acontecendo exatamente naquele momento. Então, veja bem, se chega para a geração boomers e vai dar um processo de capacitação de começo, meio e fim. A geração Y, ela acha isso lento. Ela quer uma coisa mais imediata, uma coisa mais direta. A geração X, ao mesmo tempo, eles têm a questão de transformação. Então, ora, como é que eu faço para a convivência dessas três gerações? Esse é o grande desafio. E digo mais a vocês. Eu, particularmente, nunca vi órgãos governamentais, nunca vi essas empresas públicas aí que se dizem benfeitoras de orientações de comportamento dos empregados que trate
o entendimento dessas gerações, porque a gente precisa levar tanto para os empregadores, compreender essas relações, quanto para os empregados, para que surja uma harmonia e direcione aquele potencial melhor de geração para cada segmento, para cada posição dentro da empresa, e assim trazer o equilíbrio de vida, normalmente de convivência, que chamamos um bom trabalho em equipe. Diante do que já falamos, vamos pensar o seguinte, para a gente firmar bem nossos conceitos, não é? Eu trouxe para vocês, para um entendimento pleno de como fazer a formação de equipe, que nem sempre a dificuldade é do empregador e nem sempre pode centralizar no empregado. Tem que ter uma consciência de como conviver, de como dar as capacitações, tá? Então vamos lá, vamos dar exemplos reais. Vamos falar de sucessão familiar. Conheço algumas empresas que na sucessão são pessoas de uma geração mais velha, né? Geração boomers ou X, e as outras que estão presentes ficam um pouquinho assustadas. A forma dos estagiários, primeiro emprego, e como é que fica a equipe, o comando e tudo mais. Tá? Quando são pessoas assim, que gostam de começo, meio e fim, de muita disciplina e às vezes muita rigidez, que nem é necessária e nem é muito entendido, mas faz parte da sua formação. Vamos pensar pelo outro lado, a questão da sucessão familiar. Vamos pensar que a sucessão são pessoas de X ou Y, né? Uma geração mais jovem. Da mesma forma, as pessoas de geração boomers podem ficar um pouco preocupadas porque eles gostam da disciplina rígida. E essas pessoas, olha lá, o pessoal da geração X, eles são transformadores. Eles gostam de trazer a tecnologia do início. Eles não são feitos a Y, que são regidas pela mídia propriamente dita, mas eles fazem ali uma transição muito interessante. Então, a sucessão familiar precisa entender essa situação de relações de equipes, para poder as coisas fluírem de forma natural. Mas outra que eu quero dizer aqui, outro exemplo, são exemplos reais que eu estou citando agora, tá? Vamos pensar agora numa pessoa que passou a situação de aposentadoria. Chegou no dia 1º de maio, estava lá no site do INSS que ela tinha direito a se aposentar. Tentou dia 1, 2, 3, até o dia 11 e nada. E durante essas tentativas, o próprio site informava: entre em contato com o 135 para falar com o atendente. Acredite, todos os dias essa pessoa falava com o atendente e todos os dias a atendente dizia: não tem dia para retornar à sua aposentadoria. Fique tentando, fique tentando. E só isso. Quer dizer, é importante a equipe compreender que aquela pessoa está ansiosa, tem que ter outras palavras, tem que ter uma situação positiva para resolver isso aí. E o mais engraçado, tá? Para ter a retirada do dinheiro dos aposentados, não houve esse problema tão de comunicação, mas para a pessoa abraçar um direito que já foi dado, teve essa dificuldade de comunicação. Vamos pensar também na questão agora bem acadêmica, tá? Bem do jovem, bem dessa geração Y. Eu quero essa geração para trazer para vocês. Essa geração chegou uma determinada pessoa que faz um curso de ciências contábeis e eu conversando, eu disse: aí, como é que você entende aí a formação preço de venda? Não entendia. Por quê? Porque na grade curricular não tem a disciplina de custos. Ora, como é que você pode fazer um preço de venda se não sabe o custo? Como é que você pode apurar se tem lucro ou prejuízo sem saber trabalhar com custos? É uma pena. O que é que ocorre em relação a isso? Por isso que eu digo, empregadores e empregados, tenham um pouquinho de cuidado, e nós que temos uma visão ou estamos em posicionamento de orientação, quer seja na área acadêmica, na área governamental, ou o que for, trazer para as pessoas esse conforto. Veja bem, se um empregador contrata esse empregado para trabalhar no setor para formação preço de vendas, tem certeza que está tudo ok, porque ele tem um currículo acadêmico. Só que chega lá e não sabe calcular, porque não sabe o que é custo, nunca estudou. E agora? Será que vai pensar que essa pessoa não serve para o trabalho? Ou a outra pessoa vai se sentir frustrada e, enfim, é complicado. Então, é interessante
que se traga à margem do entendimento dessas gerações, tá? Por último, para encerrar, que eu não vou aprofundar muito nisso, mas as famílias, né? Como é que as famílias se relacionam, né? Como é que está lá dentro? Porque dentro de uma família tem várias gerações. Então, essas várias gerações, como é que elas devem se organizar para poder ser uma família de paz, espiritualizada e tudo mais, né? Mas vamos lá, eu trouxe para vocês aqui um dado retirado, coletado do gov.br da Secretaria de Comunicação. Eu tirei de lá, que diz assim, ó, no primeiro trimestre de 2025, janeiro, fevereiro e março de 2025, foram criados 7.130.000 empregos de carteira assinada. Muito bom. Isso aí realmente é bom. Louvável. Ao mesmo tempo, diz assim, de desligamento foram feitos 6.480.000. Quer dizer, praticamente a mesma coisa. Então, sabe o que é que ocorre? O que chamam os acadêmicos turnover, ou seja, aquela movimentação de entra e sai, entra e sai. E qual seria o motivo? Será que não é um motivo para entender como contratar dentro da geração de segmento que se trabalha versus como a formação que eles têm lá fora para ser mais honesta em relação a isso? Lembra-se desse aluno que não tem na grade de cursos. E aí? Ah, tem parecido, tem finanças, mas tem que ser específico, tá bom? Então, é assim que a gente tem que ter os cuidados, e eu acho que é assim que todos devem ser informados. Para quê? Para baixar um pouquinho a intolerância e coisas outras, entendendo as pessoas pela geração que ele tem. Nenhuma pode exigir 100% da outra, nem a outra 100% desta uma. Tem que haver um equilíbrio de compreensão. E aí se posicionar profissionalmente para que tudo dê certo. E assim, nós partimos agora para finalizar nosso vídeo dessa reflexão. Eu gostaria que durante a semana a gente entendesse, para entender melhor as pessoas que nós convivemos, principalmente no trabalho, né? E quero deixar uma mensagem para fortalecer essa reflexão assim. Isso dados tirados do IBGE, tá? Em 2023, foi o último dado que eu consegui, a média, mais de 50% da população brasileira, a média era de 35,5 anos. Olha lá, a média, 35,5 anos. Isso significa dizer o seguinte, que essa massa de mais de 50% da população estava sendo regida, não é, com governos que têm outras gerações. Isso é bom? Vamos refletir, tá? Pense nisto. Pense bem. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.